Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Danilo Sérgio, eu sou seu crítico do GCR favorito, eleito e benquisto. Meus irmãos, hoje continua sendo quinta-feira, dia 17 de março de 2022. Eu venho aqui nessa tarde para mais um fluxo de notícias do RVGCR, agradecendo a todos os irmãos que estão comigo, inscritos no meu canal desde o início, agradecendo a todos os novos inscritos que me conhecem diariamente e permitem sua entrada nessa grande família que se torna cada vez mais grandiosa a cada dia. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. Também gostaria de passar um grande recado aos irmãos humanitários que desejam colaborar com causas humanitárias e ecológicas. Eu falo diariamente sobre a nossa Fundação Coopera Frater e sobre os programas humanitários Ecolux Pax. Participem, colaborem, todos nós precisamos de ajuda e essa é uma instituição ligada a todas essas ações e carece também de sua colaboração e ajuda, como todas as outras, né? Meus amigos, eu também gostaria de explanar aqui alguns pensamentos globais sobre RVGCR. Gostaria de trazer diariamente informações que eu confronto com outros provedores. E nesse âmbito de informações, pude colher novas informações já dessa manhã para essa tarde. Eu gostaria de compartilhar com meus irmãos. Vamos lá? Você pensa que estamos sob estresse porque estamos procurando que isso aconteça. Estamos procurando por esse manifesto de bênção e nosso chamado. Como você se lembra, na última quinta-feira foi um longo caminho que fizemos ao mundo moderno. Até hoje, essa história. Eu também vou passar contatos dos quais obtivemos e tivemos uma ótima semana desde a última ligação. Trouxemos muitos conceitos e, em termos do lado da inteligência, estamos procurando para algo se manifestar para nós em forma de notificações a partir de hoje. E outras pessoas também pensam, não apenas eu. Muitas pessoas estão pensando que veremos essas notificações oficiais a partir de hoje. Bem, até esse presente momento isso ainda não aconteceu. Eu tenho motivos para entender o porquê, mas um de nossos detentores de títulos e paymasters disse que algumas fontes da inteligência que ele também estava esperando e antecipando as notificações para o nível 4 sairão hoje, e eles ainda não o fizeram até o horário do almoço. Fiquei surpreso que esses detentores de títulos, pelo menos alguns, já teriam sido pagos, e este é um processo que leva cerca de 15 dias para pagar aos detentores de títulos até o fim. Além disso, fomos informados de que alguns detentores de títulos haviam recebido e-mails, não para lhe dar acesso aos fundos hoje, mas eles poderiam obter esse acesso aos fundos nos próximos dias, o que nos leva a crer que essa quinta-feira está sendo um dia encorajador. Mesmo isso não tenha sido feito ainda, ouvimos de várias outras fontes de que a possibilidade de navegar na verdade disso é que os detentores de títulos estão dizendo que tudo está sendo antecipado e ainda alguns nesse meio estão sendo processados nessa manhã. Em outras palavras, estão recebendo algumas informações, acredito da rede de Wells Fargo, que pode aguardar essas notificações em breve, atingir o grande nível global 4B. Agora, isso é o que ouvimos que aconteceria. Pensamos que seríamos notificados hoje. Marcaríamos nossos compromissos a partir dessa tarde e então poderíamos ir para esses compromissos já a partir de sexta-feira de manhã. E isso ainda não aconteceu, não fomos notificados. No entanto, se eles manterem isso em cronograma, digamos que em breve seremos notificados.
E isso acontecerá e será uma declaração para que possamos ir. Então, o padrão é o mesmo que eles querem fazer, que essencialmente obteremos notificações por e-mails e marcaremos encontros e poderemos seguir para esses compromissos. As informações que nos disseram, deveríamos obter esses compromissos nessa semana e nos encaminhar para os centros de resgate. Estou falando diretamente dos centros de resgate. Lembrem-se também que os titulares de ZIN só serão encaminhados para os centros de resgate. Se você tiver outra moeda e não ZIN, eles provavelmente encaminharão para um banco de nível 1 ou 2 para a sua troca e moeda. Mas se você for um titular de ZIN, ou Wells Fargo está em cobrança do ZIN nos Estados Unidos. Eles farão esses resgates em centros de resgates genuínos somente. Então, quanto ao nosso tempo, concordo que alguns contatos nos disse que essas pessoas não desistiram e acho que tem algumas informações possíveis também de Wells Fargo de que seremos notificados em breve. Veremos. Eu estou realmente esperando ser notificado por esses próximos dias. Temos o tempo ao nosso lado, mas isso ainda não ocorreu. Então estamos de volta a uma espécie de reinicialização, como quando você reinicia seu computador. Agora eu disse que ia falar um pouco, talvez sobre algumas notícias. Eu consegui alguns contatos de nossas fontes de inteligência que o conflito na Ucrânia foi abotoado e tem um belo laço para isso, e foi feito por esses dias, mas não é o que ouviremos na mídia principal. Foi-me dito que ouviríamos que esse era o caso, que era um fato completo que havia acontecido. Deveríamos ouvir sobre isso hoje. Ainda não aconteceu. Então, o que a mídia de fluxo principal vai fazer? Notícias de fluxo principal, eles vão lançar um ciclo contínuo de todas as coisas soltas na Rússia, Crimeia, Ucrânia, em todos os lugares. Simplesmente não é o caso. Não é o caso. As coisas estão melhores do que eram. Então não assista às notícias. Vamos esperar, minuto a minuto. O que mais deve acontecer? Devemos ter esses anúncios em seus termos vagantes, anunciados, trazido, pelo menos ativados de alguma forma. Para nosso conhecimento, isso não ocorreu, não obtivemos nenhuma informação sobre ter acontecido, e talvez porque apenas ainda não tenha começado e assim por diante. Eles atrasaram essa ativação, então veremos o que acontece. Na sexta-feira passada, veremos o que aconteceu. Às vezes esqueço de que não receberemos uma ligação, mas na sexta e no sábado, os bancos ficaram inoperantes em seus provedores por 2 horas na sexta e no sábado, o que afetou a operação dos bancos dentro da agência e também afetou os caixas eletrônicos. Os bancos não sabiam o que estava acontecendo no início. Eles não sabiam. E muitos deles, na sexta-feira, fecharam por isso. Mas os servidores estavam inoperantes. Porque eles estavam inativos, eles ficaram inativos por 2 horas no sábado. E por que eles estariam inativos? Porque todo o QFS estava sendo atualizado e reconectado aos bancos globalmente, incluindo Starlink Satellite System e incluindo outros sistemas bancários. Então, isso ocorreu na sexta e no sábado passado, e na verdade eles fizeram a reconexão. Se você quiser entender, o sistema bancário completo durante toda essa questão. Então, meu entendimento com isso é que está completo, totalmente completo. Agora o sistema SWIFT está caindo de forma mais acelerada, não estão mais usando moeda fiat, significando que o nosso dólar americano, se não for totalmente, está saindo completamente. E deveremos estar recebendo
a nova United States Digital Treasury Note, lastreada em ouro, e o que é o que estamos trocando quando vamos ao centro de resgate, bancos, e isso é muito positivo. Portanto, ainda há muitas coisas acontecendo nos bastidores. É apenas uma informação que não tínhamos, não deu certo hoje, mas pode muito bem dar certo amanhã, e isso é realmente o que eu quero trazer para todos nós. É só isso que eu queria dizer, na verdade, e eu diria um sim, aconteceu. E eu continuo orando por todos que estão envolvidos nessa situação e globalmente e onde pode haver conflito. Espero que não haja mais uma próxima chamada, pois espero estar envolvido nessas trocas. Obviamente, se não tivermos, nos veremos sim das próximas vezes, e se recebermos essas notificações e forem divulgadas, estaremos no meio de nossas trocas. Fiquem na fé, permaneçam positivo, não deixe que isso afete sua mentalidade. Pense antes de entrar nesse barco. Obrigado a todos por ouvir. Bom, meus amigos, essa foi uma grande chamada, dizendo no âmbito global de todos esses acontecimentos e procurando fazer até um resumo, né, de toda essa chamada que é aberta ao público na internet, de um grande contato, né, que se determina Bruce, né, mas nós não sabemos qual o real nome dessa pessoa, mas eu acredito sim nesses contatos, eu confronto essas informações e escolho apoiar grande parte desse conteúdo que eu passo aos irmãos, porque eu confronto essas informações globais e parece que o mundo nessa questão fala a mesma língua nesse momento. Então é sobre isso, sobre essas questões que eu vou ao encontro dessas informações, né? Seguindo aqui, também dei aquela passadinha marota no canal do Mark, né, gente? Diz que os títulos estão sendo pagos nos últimos 2 dias. Eu tenho ouvido muita conversa sobre isso. Tenho 2 relatórios de uma pessoa em quem tenho muita fé. Essa pessoa está dizendo que conhece outras pessoas com acesso total ao dinheiro de títulos. Essa pessoa também tem muita pele em jogo e diz que conhece 2 amigos na vida real que receberam dinheiro total, não parcial em títulos nas últimas 24 horas. Vou levar isso como uma ótima notícia. Sempre nos disseram que quando eles chegassem a um certo ponto com resgate de títulos históricos, então nós receberíamos os acordos das entregas de CMKX e pacotes de prosperidade, e então nós no 4B poderíamos ir. Estou aguardando ansiosamente. Foi isso, e tem sido obscenamente quieto nessas últimas horas. Essas últimas 48 horas têm sido miseravelmente quietas. Silêncio é bom, NDAs também. Nenhuma notícia é uma boa notícia. Eles estão reprimindo o compartilhamento de vínculos entre as pessoas. A maioria que assinou NDAs eletrônicos, então eu considero o silêncio um bom sinal quando está tão quieto. Títulos estão sendo pagos em moeda fiduciária. Eles têm que ser pagos em moedas fiduciárias no momento porque o sistema ainda está se reformulando em escala global. Então, os que conseguiram resgatar, o que é muito improvável ainda, foram pagos em moeda fiduciária. Se aqueles que têm títulos estão sendo pagos, isso é um bom sinal, mas significa apenas que estamos cada vez mais perto de ser notificados. Ainda precisamos dos agendamentos e ter acesso ao nosso intercâmbio completo. O público está dizendo que o Wells Fargo fará liquidação em tempo real e e-mails serão enviados para mudanças de política monetária. Recebemos e-mails de Wells Fargo que dizem isso e eles mudarão para seu sistema em forma digital. Telas bancárias em diferentes moedas. Mesmo que ainda estejam bloqueadas, os valores flutuam. A maioria dos banqueiros acreditam que essa será uma grande taxa para todos os títulos e moedas. Certamente, meus amigos, há muitos rumores sobre o pagamento dos títulos e esse lançamento nesses últimos dias, praticamente nessas últimas 2 semanas, em que esse processo eu venho observando, tentando observar esses rumores de alguns detentores ou tudo, mas ainda, certamente, não vejo ninguém ainda com algum tipo de resgate
Vejo pessoas cada vez mais posicionadas nessas notificações e alguns paymasters já desses bancos principais já sendo hidratados com essas quantias e alguns já podendo, né, alguns líderes de grupo e gestores de patrimônio já podendo ver até valores em suas contas, né, em contas que estão fora do Brasil. Acredito que aqui no Brasil também isso seja muito possível, mas é muito restrito e isso é muito difícil de se conceber como verdade, mas eu acredito, meus irmãos, estou crente em todas essas situações irão se findar conforme o passo dos próximos dias, né? E eu acredito que estamos muito próximos e 2022 é o ano da vitória. Março também ainda promete muita coisa, porque muita coisa aconteceu nesse mês. Basta observar as notícias e eu diariamente estou em cima, né, de todas essas notícias. Agora, pensando acerca de todo esse movimento global referente a sistemas, né, gente, Swift, com Quantum Financial System, CIPS, SPFS, Pinnacle System e várias outras situações que determinam toda essa inclusão que está sendo fora do sistema Swift, essa exclusão do sistema Swift do mercado, por ser um sistema que está ficando atrasado, cheio de dívidas e impossível pagar todos esses trilhões aí dentro desse sistema. Ele vai ter que ser finalizado, vai ter que ser substituído. E quem não viu isso ainda, que pena, né? Está perdendo uma grande oportunidade de abrir seus olhos e verificar o que está acontecendo no mundo, né? E, gente, eu volto a dizer, né? A espiritualidade de cada um é você que faz. Existe dentro do seu coração e dentro da sua consciência uma partícula e uma centelha divina, que é a esperança, que é o que nos conecta, que é Deus, o Espírito Santo, a esperança em um mundo melhor, é a bondade, o amor. Pode ser definido de várias formas, mas todos nós temos uma partícula dessa dentro de nós, dentro da nossa consciência. Isso fisicamente fica em algum lugar, eu acredito perfeitamente, fica no meio do nosso cérebro, onde fica a glândula pineal, exatamente no meio de tudo do corpo, né? É onde tem o centro de cada pessoa, fica ali. Eu acho que é ali que tem o momento da consciência divina, é ali que está essa parte da compreensão, que está a alma, que está o espírito, e envolvendo todo o nosso corpo, porque precisa estar em algum lugar isso na gente. E eu acho que isso também nos fortalece. Isso pode ser chamado de uma força espiritual, né? Que fortalece. E nós temos que ser fortalecidos. E o crente, o verdadeiro espirituoso e a pessoa que está com Deus crê na esperança, como sendo a esperança até a morte, né? É assim que eu creio, pelo menos. Eu vou crer no mundo melhor, em dias melhores, até o fim dos meus dias. E eu espero que tudo isso aconteça, que o mal não tome o mundo e possa impedir essas liberações, e possa impedir de certa forma, mas isso já vem sendo combatido, né? E os países estão aderindo, acredito que isso não vai acontecer, e que isso, certamente, o que eu acredito que vai acontecer é uma grande prosperidade que ainda continua sendo embargada por alguns poderes, principalmente globais, que ainda infiltrados conseguem embargar isso, mas já estão caindo e diante de uma reestruturação econômica não poderiam fazer nada a não ser andar conforme a nova, caminhar conforme a música, né? Ou morrerem, ou saírem de todo esse sistema, né? Não utilizarem mais e, consequentemente, fadados à morte também. Porque a morte não de pessoas, mas é um grande sistema monetário que está morrendo para o nascimento de um outro tipo de negociação e uma evolução que vai ao encontro do ouro também. E certamente toda essa briga de sistema gera muito conflito e que gera Moscou e Pequim trabalhando na solução da SWIFT. Segundo a Reuters, a China e Rússia estão trabalhando para estabelecer cooperação entre seus respectivos sistemas de mensagens financeiras, disse um parlamentar russo sênior nessa última quarta-feira, enquanto Moscou responde às sanções ocidentais e ao seu sistema financeiro. Vários bancos russos foram banidos da rede de pagamento internacional SWIFT por causa de eventos na Ucrânia, dificultando seus esforços para movimentar dinheiro fora da Rússia. Um sistema de mensagens desenvolvido pelo Banco Central da Rússia, System for Transfer for Financial Messages, SPFS, permite o fluxo de tráfego interbancário doméstico, mas tem limitações quanto ao tempo, tamanho e complexidade das transações que pode processar. Conectar-se a uma plataforma de pagamento CIPS da China é outra opção possível. No entanto, a plataforma da China só pode ser usada para liquidar pagamentos em yuan. Para se livrar dos riscos associados à manutenção do volume de negócios,
É necessário estabelecer cooperação entre os sistemas de mensagens financeiras russo e chinês, disse o chefe econômico-financeiro da Câmara Baixa do Parlamento Russo. Eu sei que esse trabalho está acontecendo, disse ele. Nosso Banco Central está cooperando com o Banco Popular da China e acredito que a situação atual estimulará os processos relevantes. Foi dito também que o comércio Rússia e China aumentou mais de 40% em janeiro e fevereiro e que essa relação só deve crescer. O ministro das Finanças da Rússia disse que Moscou usaria o yuan chinês de suas reservas estrangeiras depois que o acesso ao dólar, ao euro, fosse bloqueado. Enquanto isso, alguns bancos russos estão emitindo cartões usando sistemas da UnionPay da China depois que as nações impediram que seus cartões emitidos por Visa e Mastercard funcionassem no exterior. Bom, meus amigos, logicamente que todas essas sanções e todos esses movimentos econômicos contra a Rússia, por todos esses movimentos de guerra, e é o que eles querem que nós acreditamos, né? A guerra é real, mas as notícias é falsa, os motivos são totalmente conturbados e deturpados pela mainstream mídia global. O verdadeiro motivo que levou o Vladimir Putin toda essa construção de armas biológicas e esse berço de cartel bancário que era a Ucrânia até o presente momento, que agora já faz parte da Rússia, e está sendo tomada a partir dos dias. Infelizmente, há refugiados, infelizmente, há pessoas que perdem suas casas, perdem suas vidas numa guerra, e há muita lamentação. Eu peço que nós continuemos enviando orações a essas pessoas e muita espiritualidade em Deus, pois só isso que nós podemos fazer nesse momento, e aguardar que isso pare, que seja concluído, e que essas medidas parem de ser tomadas em favor da guerra. Meus amigos, são as notícias que eu tenho para esse movimento, para esse momento agora, né, perdão, e tudo isso vai refletir financeiramente no bolso de cada um de nós, como vem refletindo nos últimos dias, como vai refletir ainda mais nos próximos meses, e aguardamos que isso seja concluído. Um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença, e unidos numa grande voz, ao infinito e além! E sempre além, meus amigos. Continue se inscrevendo no meu canal, me dando essa oportunidade de difundir cada vez mais esses provedores de notícias. O seu comentário, o seu like no vídeo, a sua inscrição é importantíssimo para que meu conteúdo continue sendo impulsionado e alavancado pela plataforma do YouTube, chegue a mais pessoas e nós assim possamos tornar cada vez mais essa família grandiosa, pois tem também um extremo potencial para atingir mais pessoas e cada vez mais diariamente estarmos conectados de alguma forma. Meus amigos, fiquem com Deus. Eu volto mais tarde com novidades. Faço um convite especial a todos os irmãos que quiserem voltar também. E me sinto lisonjeado com a presença e visita. E é isso aí. Que Deus abençoe. E até mais tarde, meus amigos. Tchau, tchau.